E as primeiras 4 personagens femininas que nós iremos ver está relacionada ao contexto do livro do Êxodo. Para você entender a importância e o papel dessas mulheres, nós iremos então compreender um pouquinho a estrutura do livro para depois falarmos delas especificamente. Eu não sei se você sabia, a palavrinha Êxodo provém dos tradutores que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, a famosa tradução dos 70, ou a Septuaginta. Como a palavra êxodo significa saída, quiseram resumir o seu conteúdo numa palavra, o sentido do próprio livro. E, no entanto, a tradução original do livro vem do termo hebraico Shemot, que significa nomes. São as primeiras palavras do livro. Era uma forma antiga de nomear os rolos. Lembramos que os livros eram escritos em pergaminhos ou em peles de animais e eles eram enrolados. Para identificar o livro, eles colocavam o primeiro nome. E por isso, se você for ler o livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 1, a narrativa vai ser assim: eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. E quando nós tomamos o livro para ler, os primeiros 15 capítulos, eles irão dar então essa conotação de saída. Lembrando que o livro do Êxodo, ele é o motivo central da fé bíblica. Ele constitui o momento fundador de Israel em relação ao Deus que liberta. O livro do Êxodo, ele já foi qualificado como o evangelho do Antigo Testamento. Tanto é verdade que, como o evangelho do Novo Testamento, esse anúncio de salvação é a boa nova que constituirá o fundamento da fé de Israel. Se você ler, por exemplo, capítulo 13, do 14 seguintes, vai dizer assim: e quando amanhã o teu filho te perguntar o que significa isso, responde-lhe-ás: Javé nos tirou do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois tendo-se obstinado o faraó e não querendo deixar o povo partir, Javé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Então esse evangelho, essa boa nova, ele vai estar na fundação do povo de Deus. Outra curiosidade também é a relação com Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro do Gênesis, as relações com Deus ali, elas são pessoais. É Deus que conversa com Abraão, é Deus que conversa com Noé, é Deus que conversa com Isaac, com Jacó. Quando vamos para o Êxodo, esta relação muda, porque agora não é mais uma relação pessoal, é uma relação de povo. O povo que Deus escolheu o clama e esse Deus escuta esse clamor e os vem libertar. No Êxodo, é Deus que entra em contato com o povo e não com o indivíduo, como era o livro do Gênesis. Esse livro tem 3 grandes períodos. Do capítulo 1 a 15 e 21, vai contar a história do povo dentro do Egito. Dos capítulos 15 ao 22, vai relatar a peregrinação do povo através do deserto. E dos capítulos 19:1 a 40:38, Israel está situalizado no Monte Sinai. A teologia que está por detrás do livro do Êxodo é Deus que se dá a conhecer ao povo e o povo será liberto da opressão, da escravidão. É um Deus que resgata os oprimidos, um Deus que não concorda com a subserviência humana em situações adversas, como um querer ser maior do que o outro.
Como li no texto Êxodo capítulo 3, versículo 14, o judaísmo terá o livro como a sua experiência fundante. A memória deste evento ocupa um lugar considerável na liturgia judaica. Uma das festas mais importantes, tanto no calendário judaico e depois o cristianismo bebendo desta fonte também irá celebrar, é a festa da Páscoa. É a festa que celebra o povo que sai da escravidão para a liberdade, para a terra que mana leite e mel. No cristianismo, é o povo que sai da morte, do pecado, para a vida nova em Cristo Jesus. Esse é o contexto. E para que isso tudo acontecesse, Deus usou de figuras femininas para proteger o libertador, aquele que será o instrumento de Deus para retirar o povo do Egito. Quem que é esse libertador do Egito que Deus irá usar? Sem dúvida nenhuma, é o famoso e conhecido Moisés. Deus usa de Moisés para libertar o povo do Egito. A figura de Moisés, dentro desse contexto, ela é de suma importância. Imagine, por exemplo, se Moisés não tivesse nascido. Talvez Deus ia, logicamente que Deus ia achar um meio para libertar o povo, mas essa personagem, ela é de suma importância e ela vai fazer esse processo então de libertação, tirar o povo da terra da escravidão. O livro do Êxodo também influenciou poderosamente os últimos autores bíblicos, os pensadores judeus e cristãos. O livro se inicia com a história do povo em uma terra estrangeira, no caso o Egito, esquecido da promessa que Javé tinha feito e oprimido por um faraó cruel, que está agindo como se fosse um Deus todo-poderoso, né? Direcionando o aspecto de suas vidas, mantendo-os escravos. Lembrem-se que Deus fez uma promessa aos patriarcas. Qual que é essa promessa? De uma terra e, mais do que isso, ter uma grande descendência. A ação do faraó é de controle de natalidade, contradizendo a promessa divina. E como que o faraó fará isso? Colocando sobre os hebreus trabalhos forçados e tentando assassinar todos os meninos hebreus que nasceram dentro do Egito.